Maior mito sobre o yoga. Yoga é só alongamento. Muitas pessoas pensam que, por exemplo, o mais difícil do yoga é botar o pé atrás da cabeça. Não é, sentar pra meditar. Então, isso é o mais difícil. Falta isso porque a gente vive num mundo tão frenético de ter que resolver tudo, de ter que dar conta de tudo, de ter que abraçar tudo, que a gente aprendeu a parar de se olhar pra si. Eu acredito que a gente esteja numa era, que é essa era do celular, dessa coisinha que a gente tem aqui, que é uma era que tá deixando todo mundo meio louco, né? Então tá todo mundo tentando segurar as suas bases. O principal benefício do yoga não é a parte física, né? A parte física é um meio que a gente encontra pra gente acessar a qualidade mental, acessar, enfim, a profundidade da prática. É um autoencontro, né? Você se encontra ali naquele momento real. Defina o yoga para você em uma frase. Presença. Está começando o XS Cast, o podcast oficial da XS Team, seu guia de saúde e performance. E eu sou Dani Rosa, personal da XS Team, e hoje eu trouxe um assunto super importante, super interessante, que está crescendo muito em Fortaleza. E o assunto de hoje é yoga. E para tratar desse assunto, eu trouxe a Flora Paiva. Ela é professora de yoga, head coach do Vidya e guia de meditação. Flora, seja muito bem-vinda ao XS Cast. Obrigada, Dani. Obrigada pelo convite. Animada aqui para falar um pouquinho sobre o que é o yoga com vocês, né? Sobre o que é de benefício que a gente pode trazer e tirar todas as curiosidades que tanto você quanto o público também deve ter aí, né? Sobre a modalidade. Sim, com certeza. Mas antes de começar, deixa seu like, aciona lá o sininho para estar seguindo todos os nossos podcasts aqui do XS Team. Flora, começando assim bem do início, eu acho que ainda tem muitas dúvidas, né? Do que é realmente o yoga. Me fala um pouquinho mais. Essa é uma pergunta super complexa que eu acho que nem quem pratica yoga sabe muito responder, né? A gente estuda isso, informações e etc. O yoga é uma filosofia de vida, né? Que nasce antes de Cristo, então na Índia. É uma cultura indiana, ela nasce como uma filosofia, como uma cultura. Ela tem essa base, né? Da Índia ali. Então, tem várias formas de se praticar yoga, né? Nasce como a principal forma a meditação. E depois a gente também vai trazer a prática física. A prática física vai nascer lá na Idade Média, né? Que a gente chama de Hatha Yoga, que é o que a gente comumente conhece aqui no Ocidente, que é essa prática mais física, dos guerreiros, enfim, que as pessoas conhecem mais, assim, comercialmente, vamos dizer, né? Então, yoga é essa filosofia baseada, né, em alguns passos, que a gente chama ali de Sutras de Patanjali, né? Que são os 8 passos de Patanjali, que tem como objetivo principal... como é que eu vou dizer isso? Que tem como objetivo principal que a gente consiga... encontrar um pouco a si mesmo, né? Trazer uma conexão maior entre corpo, mente e espírito. Então, a ideia é que a gente tenha um processo de autoconhecimento aí. Primeiro, ele começou mais com a questão da meditação. A gente tem Karma Yoga, a gente tem vários outros tipos de yoga que eu não vou adentrar nisso, porque são muitas coisas. Mas, principalmente depois que a gente entra no físico, foi pra gente ter maior qualidade de vida e entrar num processo de autoconhecimento entre corpo, mente, né? E se você acredita na parte mais espiritual, dessa parte do divino também. Que massa, assim. Já uma curiosidade minha que eu vejo bastante. Às vezes a gente tá dando uma aula de musculação ou dentro de algum esporte, aí alguém olha pra cara da gente e fala assim: tá fazendo yoga, não. Me dizer o que você acha disso, porque eu acho uma prática super difícil o yoga, e às vezes ela é desmistificada como se fosse algo só de respiração, só algo tão simples. Me fala teu ponto de vista. Então, existe realmente esse mito das pessoas. Tem muita gente que chega, eu não sou feita pra isso em sala de aula, porque acha que o yoga é só meditação e alongamento, né? Então, acredito que seja nesse sentido de, tipo... É muito fácil, não tá fazendo, sei lá, como tem muita gente que fala, não tá fazendo balé, não, e sendo que balé é, tipo, muito difícil, né? Sim. Então, acho que falta uma falta de conhecimento, assim. Existe
essa lacuna, assim, de conhecimento das pessoas sobre o que é o yoga. A gente sabe até que, por exemplo, muitos médicos costumam receitar o yoga, sei lá, se você tem dor nas costas, ou se você tem alguma coisa ou outra. Às vezes eles receitam e nem sabem o quão forte pode ser uma aula de yoga, né? Então, muita gente ali recomenda, sabe que é bom, mas não sabe como é que acontece, o que é feito dentro de uma aula de yoga, né? E é realmente uma prática difícil, não é fácil. Mesmo que você vá numa aula considerada leve ou uma aula para iniciante, dentro do yoga a gente tem um contato com o nosso corpo de uma forma diferente. Então, a gente acredita que o corpo fala muito sobre o nosso emocional. Então, quando você vai praticar yoga, você sente ali o peito fechado, alguma dor ali, e você começa a perceber que essa dor, ela vai muito além do que é o físico, né? Então, posso estar na prática mais simples de todas, Dani. Eu vou sentir alguma coisa. E, às vezes, é muito difícil, principalmente para uma pessoa que é leiga nesse sentido de autointerpretação, de autoconhecimento. É muito difícil para ela acessar isso. Assusta você começar a entender o seu corpo de uma forma mais complexa, né? Então, a maioria das pessoas tem essa visão de que o yoga é mamão com açúcar, muito fácil, mas é bem difícil. Além disso, né, existem práticas e práticas. Então, existe o Hatha Yoga, que é esse yoga mais simples, né, mais geral, vamos dizer assim, que pode ter uma prática mais avançada ou pode ter uma prática mais leve, com mais permanência, voltada para o público iniciante. Mas também tem várias outras modalidades, como é o Ashtanga Yoga, como tem o Vinyasa e como tem o Hot Yoga, que chegou agora em Fortaleza, que são práticas desafiadoras, que são práticas que têm um pouquinho mais de ritmo, um ritmo mais forte, né? Que pedem, né, para o aluno ali avançando na prática. Sim. Então, não é fácil. Não, nada. Não é impossível, não é uma coisa impossível, é uma coisa de outro mundo, mas, tipo assim, eu acho que as pessoas não conhecem ainda. E, Flora, já entrando nesse teu gancho, né, que você falou das pessoas que querem começar o yoga, dessa parte inicial, desses alunos iniciantes, me diz o que a gente pode estar falando para essas pessoas para justamente trazê-los cada vez mais para dentro do yoga. Olha, eu acho que vai muito do momento da pessoa, né? Quando eu encontrei o yoga, eu tava no momento em que eu precisava dele e por coincidência, ele apareceu na minha vida. Então eu era exatamente uma dessas pessoas que dizia assim, nossa, o yoga é só relaxamento, a minha mente é muito agitada pra isso. Eu pensava exatamente Eu isso. penso exatamente isso. Eu era exatamente essa pessoa que pensava assim. E ele apareceu, assim, de uma forma... Tanto que eu lembro que eu nunca tinha suado tanto na minha vida, Dani. Nunca tinha suado tanto. Eu fiz uma aula de Vinyasa pela primeira vez e eu fiquei, assim, impressionada com a potência que o yoga tem. Vinyasa é essa prática que é um pouquinho mais fluida, né? Que é um pouquinho mais quase dançante ali. E eu acho que para quem tá ali procurando, acho que nem é procurando yoga, mas se você tá precisando do yoga na sua vida, se você sente um chamado, se você sente que precisa cuidar da sua saúde mental, ou, por exemplo, como foi o meu caso, se você sente dor nas costas ou ansiedade, dá uma pesquisada, né? Existem vários tipos de yoga. Existe esse yoga mais clássico, que pode ser um yoga mais leve. Existe esse yoga mais moderno, que vai para essa prática um pouquinho mais fluida. Então, você tem que entender o que você vai gostar no começo, inicialmente. Tem vários professores, então é normal, assim, alguém fazer uma prática com um professor e odiar, né? Não gostar, porque você não se identifica. E já, sei lá, 2 anos depois você vai fazer aula com outro professor, com outra modalidade, e é incrível. Então, eu acho que a minha dica é principalmente que você pesquise, né? Pesquise os locais, vai atrás, de ver o que você goste. E experimente, porque a sua primeira prática, talvez você não sinta nada, mas depois você provavelmente vai achar um outro professor que vai ali tocar no seu coração e que você vai sentir que aquilo ali é pra mais você. fluido, né? Flora, a gente tá vendo, assim, realmente um boom total em Fortaleza do yoga, né? A gente passa ali na Rua do Vidia, carro, gente, assim, um hype maravilhoso, dá vontade de entrar. O que tá acontecendo ali? Muitas alunas da XS estão fazendo aulas com vocês, né?
que você acha do porquê se deu a esse boom tão grande do yoga aqui na nossa cidade? Olha, o yoga, como eu te disse, não é uma modalidade nova, né? A gente não pode chamar uma modalidade de esporte, né? Mas não é uma modalidade nova, a gente mexe ali com a prática física, que é, enfim, milenar, como eu te disse, né? Mas eu acredito que a gente esteja numa era, que é essa era do celular, dessa coisinha que a gente tem aqui, que é uma era que tá deixando todo mundo meio louco, né? Então tá todo mundo ali tentando segurar as suas bases. A gente tenta colocar ali força na musculação e cada um tenta achar a sua forma ali de ficar bem. Então, ao mesmo tempo que a gente tem essa aceleração, né, do tempo, das coisas cada vez acontecendo mais rápido, uma demanda de produtividade muito grande, a gente precisa, enfim, ir atrás de seguidor, ir atrás disso, produzir, né? Enfim, se eu sou um profissional liberal, eu preciso estar vendendo. E tudo isso vai sufocando a gente sabe como é que é hoje em dia viver neste século. Mas, além disso, acho que também vai crescendo a comunidade do wellness muito grande, né? A XS também é um exemplo disso. Então, as pessoas estão procurando cada vez mais, não só pelo físico, né? Mas também por toda a experiência. As pessoas estão gostando mais de usar o tempo delas com algo que vai acrescentar, né, no corpo físico, no mental também. Exatamente. Então, de trazer qualidade de vida para essas vidas que já estão tão, né, acirradas, tão conturbadas. Então, a gente está precisando desse momento. Uhum. E eu vejo também as salas lotadíssimas, né? Eu vejo que vocês prezam muito por esse senso de comunidade dentro do yoga, mas existe também práticas individuais dentro das modalidades? Sim, a gente chama das aulas particulares, né, o personal yoga. Você pode, né, entrar em contato com o professor, principalmente eu acredito que seja melhor para alguns alunos que têm algumas dificuldades de mobilidade, então já atendi alunas que tinham, sei lá, pino ou prótese no quadril, que é muito difícil. Então, para esse tipo de aluno que precisa de uma assistência muito maior, né, o ideal é que ele vá para um professor particular, tá? Mas são casos, assim, muito específicos, né? Pós-operatório, alguma coisa do tipo. Como eu te disse no início, né? Tem médico, às vezes, que nem sabe, já tá enviando o aluno para uma aula coletiva, que vai ser difícil, né? Para acompanhar. Claro que, assim, dentro de uma aula coletiva, a gente vai tentar adaptar a prática para todos os níveis. Então, a gente gosta de... Acredito que essa pergunta eu estou aqui me antecipando. Mas a gente gosta de adaptar as práticas para todos os níveis. Todo mundo consegue praticar yoga. Mas em algumas situações ou outras vezes é melhor você ali procurar por um professor particular. Às vezes você está com uma dificuldade enorme de respirar. E o professor ali no particular vai conseguir te dar uma assistência maior. E também tem um caso do aluno que já é praticante há mais tempo e ele quer, né, avançar a prática dele. Então, eu quero evoluir ainda mais, eu estou aqui muito interessado nisso. E ele pode também ir atrás de uma aula particular também para fazer. Mas assim, se eu hoje quiser, nunca fiz yoga na vida, quero... tenho aqui uma aula às 7 horas da manhã, quero ir para essa aula. Posso chegar lá e simplesmente fazer que eu vou conseguir acompanhar? Vai sim. A minha dica que eu dou é sempre ir no seu tempo, né? Ir no seu ritmo. Claro, a gente tem muito medo quando... Existem umas regrinhas, quase uma etiqueta ali pro yogini, em sala de aula. Claro, é um momento de silêncio, é um momento de autoconhecimento. Então, tá todo mundo ali querendo prestar muita atenção no seu corpo. Mas você pode perguntar, professora, eu não consegui fazer isso, tá? Então, a gente vai ali adaptando... Ou então vai tentando, ajusta, vamos tentar ali adaptar uma postura para você conseguir fazer isso daqui, tá? Só nesses casos, por exemplo, já atendi aluno que tinha pino, sei lá, na coluna, sei lá, não sei, era alguma coisa do tipo, não sei nem se tá certo isso, mas ele tinha alguma lesão na coluna lombar dele que ele não conseguia nem se movimentar quase. Então, para esse aluno, a gente indica uma aula particular. Mais adaptativa para ele, né? Que seja mais adaptável. Mas, geralmente, para o aluno iniciante, que é um aluno ali que tá bem, que tá tudo certo, se joga, sabe? Vai ali, vai respeitando o seu tempo, vai observando a sua respiração. Eu sempre dou, para os meus alunos, eu sempre dou a dica, cara, tá cansado hoje? Deita. Entra na postura da criança, bota o joelhinho no solo, testa no tapete e descansa, sabe? Você pode entregar, existe um conceito muito lindo no yoga que se chama entrega, né? Que é Ishvara Pranidhama, tem uns nomes esquisitos, mas enfim,
você precisa só estar entregue ali. Às vezes você não tá conseguindo entregar o tanto. Você pode ser um praticante de muito tempo, você não tá conseguindo entregar hoje nesse teu dia. Naquele dia você igual não tá na bem. musculação. Então, tipo assim, você vai no seu limite. Respeitar seu corpo mesmo, né? Exatamente. E você falou aí a questão da respiração. Eu vejo muitas das nossas alunas estão realmente procurando esse momento do yoga para trabalhar a respiração. Assim como a gente trabalha, né, dentro ali dos nossos treinos, a parte respiratória, a gente está vendo cada vez mais a procura pelo uma boa respiração, pelo um bom controle abdominal, que eu vejo que vocês prezam muito isso também no yoga. Me fala mais aí dessa boa respiração, o que isso vai estar trazendo de benefícios? Olha, o principal motivo, assim, né, da gente estar respirando, dentro do yoga existe toda essa questão filosófica da energia que passa pelo nosso corpo, tá? Tudo isso vem do Tantra, etc. Então, a respiração serve para isso, para que a energia circule melhor para o nosso corpo. Mas, no dia a dia, né, o que a gente faz? A gente tem uma prática que se chama pranayama. Prana significa energia e yama significa controle. Então, o pranayama nada mais é do que controlar a sua energia através da respiração. A gente faz, geralmente, com narinas alternadas, enfim, tem diferentes técnicas aí. Esse controle da respiração, ele vai servir principalmente para acalmar a nossa mente, né? A gente acessar um pouquinho o nervo vago, a gente consegue dar uma relaxada maior e diminui, né, batimentos cardíacos, a gente desacelera o corpo e pode ser usado também como uma forma de controlar a tua ansiedade. Então, dentro da prática de yoga, a gente faz a prática toda de boca fechada. A gente tem até agora as imagens dos jogadores com o esparadrapo na boca, né? Dentro do yoga, a gente só respira pelo nariz. Então, esse é um dos maiores desafios. A gente vai criando um controle da respiração muito maior. Então, a gente começa a aprender a respirar. Se eu tô passando, por exemplo, por uma situação de tensão, né, de medo ou de ansiedade, é muito mais fácil o praticante de yoga conseguir perceber isso e conseguir ajustar a respiração dele. A partir daí, a gente abaixa um pouquinho a frequência cardíaca e consegue acalmar a mente. Eu usei isso no Insano, pra você ter uma noção. Nunca tinha descido no Insano, primeira vez na minha vida. Olha aí, Pra poder acalmar? Grandes esportes radicais. Vindos do yoga. Eu já tentei subir na escada uma vez, e aí eu não consegui. Aí eu fui a última vez com uma amiga minha, e o coração acelerado, cara, eu vou começar a fazer uma respiração aqui. Comecei a fazer pranayama, narina alternada, e aí meu coração acalmou, desci na maior tranquilidade. Foi uma das melhores experiências da minha vida. E isso já tá mudando tanto em todas as partes do treinamento, né? Eu particularmente só atendo mulheres, né? Sou personal só de mulheres, atendo gestantes, pós-gestantes. E eu venho de uma linha aí da diástase. A gente tinha essa linha de diástase muito do respirar pelo nariz, soltar pela boca, e isso já tá caindo totalmente por terra. Uhum. E das últimas pós que eu fiz, foi justamente vindo do yoga, essa nova respiração, desse acesso realmente tanto neural quanto de musculaturas mais internas, que você consegue, né, rotacionar, mas ainda a parte de oxigênio, irrigar de CO2, melhor irrigar melhor. Respirando e liberando o ar pelo nariz. Uhum. Então, isso é bem interessante, porque dentro da musculação, a gente tinha muito isso, tanto das apneias. Sim. A gente fazia muita apneia, né? Principalmente quando precisava botar cargas altas. E depois essas do soltar pela boca quando tá fazendo força, isso já tá caindo totalmente por terra. E foi vindo do yoga, muitos dos estudos. A gente também usa a apneia, né? Que, como você chama, a gente chama de retenção, né? Então a gente retém o ar. Sim. Muitas vezes. A retenção ela é uma forma de controle. Também pode ser no sentido de, como dizer, eu posso deixar o meu corpo mais pesado, mais denso ou mais leve, né? A partir dessa respiração. Então, a gente usa esses truquezinhos dentro do yoga, sei lá, pra fazer uma passagem, pra entrar numa postura de invertida. Sim. Por exemplo, tem esse uso. E a gente usa também a retenção, né? A apneia, pra também relaxar a mente. Então, é super feito. Ajuda também a você aprender a exalar um pouquinho mais lento. Então, se eu inspiro, seguro, é mais fácil de eu exalar com maior controle, né? Sim. Então, porque geralmente as pessoas estão ali no automático. Respirando. E a gente nem pensa como tá respirando. Então, às vezes, o pausar, né? A apneia é muito boa para que você
consiga exalar com um pouquinho de calma. Mas é isso, quanto mais lenta essa exalação for, mais tempo, né, de CO2, de oxigênio ali, de prana, circulando pelo teu corpo. Muito legal. E eu dei uma vasculhada, né, ali nas suas redes sociais e vi também que você é da musculação, que você tem, né, uma vida realmente de fitness, de alimentação, de vida. O que a yoga pode te ajudar dentro dos teus treinos de musculação? Olha, agora a gente chega num pontinho que é segredo, a estética. Então, eu sempre treinei a minha vida inteira, né? Teve um momento que eu cheguei no yoga que eu parei com a musculação totalmente, principalmente no começo da prática. E hoje em dia as coisas funcionam interligadas, né, pra mim, juntas. Então, hoje em dia a musculação, ela trouxe pra mim uma consciência corporal muito grande, eu acho que é o principal benefício, assim. Sim. Então, saber abrir o meu peito, né? Saber puxar as escápulas para baixo. Um aluno que geralmente é leigo ali, tá na musculação dia a dia e não tem acesso ainda a um personal, né? Às vezes acaba que ele vai treinando errado, né? Enfim, então eu acho que a musculação, o yoga, trouxe pra minha musculação uma consciência corporal que me ajudou muito. Eu sinto assim, por exemplo, minhas costas hoje em dia desenvolveram muito, o glúteo desenvolveu um pouquinho mais por conta do yoga. Sim. Porque também eu não tinha alongamento. Então, assim, eu tinha 0 de lordose lombar. Se você pega uma foto minha em 2018, gente, eu era uma tábua retinha. E essa lordose hoje não é enorme, né? Assim, não vamos dizer que tá muito grande, mas assim, melhorou muito, porque eu não tinha nenhum alongamento. E o alongamento, acho que você me permite falar um pouquinho disso, mas se puder acrescentar, ele permite com que o músculo ele consiga crescer um pouco mais. Então, quanto mais alongada a minha musculatura né, maior o movimento de inserção e de contração ali, de alongamento e de contração. Tô errada? Tá tudo Não, certo? Tá certíssimo, tá perfeito. Tudo de boa. Então, tendo esse maior alongamento, eu consigo ter um efeito muito bom na musculação. Então, eu sinto uns benefícios aí. Perfeito. Ó, e como a Flora falou, clica aqui no nosso QR Code. Você que tá precisando de um personal, de um acompanhamento, somos a XS Team, a melhor e mais completa equipe de personagens. Flora, e já no segmento aqui, a gente vê na musculação, o que a gente vai vendo na nossa evolução dentro da musculação? Progressão de carga, a gente vai estar ali uma hipertrofia maior, como você disse. Agora eu já vejo um bumbum, uma costas mais bonita e tudo mais. Na yoga, como a gente consegue estar avaliando essa sua evolução dentro das metodologias? Olha, são fases e fases na nossa vida. É mais complexo, É mais né? complexo. Porque no comecinho, como é que você começa a perceber? Você começa a tocar a mão no chão. E essa é a maior dádiva, a maior felicidade do professor de yoga. É quando seu aluno chega assim, Flora, olha o que eu consigo fazer. Ele bota a mãozinha no chão. Algo tão simples. Algo muito simples. Então, olha aqui até onde eu vou. Caramba, não sei o quê. E aí vem o segundo boom do yoga, que é você, assim, conquistar realmente a prática. Então, você começa a fazer mais posturas avançadas, tua prática começa a ficar massa, você começa a fazer um monte de coisa muito legal, e depois você começa a estagnar. E aí, quando você estagna, vem a parte que é mais complexa, que é a parte da meditação. Então, muitas pessoas pensam que, por exemplo, o mais difícil do yoga é botar o pé atrás da cabeça. Não é sentar pra meditar. Então, isso é o mais difícil, assim, completamente. E aí, com o tempo, quando você vai amadurecendo na prática, você vai esquecendo um pouquinho essas posturas mais complexas e você vai tentando trazer uma prática um pouquinho mais introspectiva, um pouquinho mais de saúde mental, um pouquinho mais de autoobservação, sabe? E assim, se todo mundo soubesse da qualidade de vida que vai levar você realmente para ser um idoso com saúde, é o alongamento. Dizem que quanto mais saúde você tem, né, quando é mais velho, quanto mais você consegue dobrar e pegar no pé. É um simples pegar num copo que vai estar em cima, né, num móvel lá em cima, que se você não tiver aquele fortalecimento, aquela mobilidade de ombro,
você vai ser um idoso que não vai conseguir pegar um simples copo, né? Então, você falou aí da questão da meditação, eu lembrei que eu tenho uma mente extremamente agitada. E olha que eu vim do balé clássico, era pra eu ser até mais tranquila, não deu certo. 25 anos depois de balé, não deu certo. E eu lembro que na pandemia, a gente tem que fazer alguma coisa pra não enlouquecer aqui nesse momento. Aí eu baixei um aplicativo desses de meditação. Todo mundo fez isso. Todo mundo fez isso. Todo mundo fez isso. Aí, assim, você ia passando por fases. Aí você ficava 3 minutos. Aí depois você conseguia ficar 3 minutos. Você ficava 5 minutos. E aí, achou fácil ou achou difícil? Gente, eu preferia 10 vezes botar minha perna na cabeça. Ah. Porque quando eu vi, eu tava 3 minutos pensando em tudo, em todos os problemas. Dá uma dica pra gente, se é que exista uma dica pra isso. Olha, a minha turma de meditação, ela tá em pausa, né? No momento, porque ela funciona de 3 em 3 meses. Então, eu tenho uma turma de meditação que funciona de forma online. Eu vou relançar ela, vai dar tudo certo. Mas eu acho que o grande problema é que as pessoas não sabem o que esperar dali, né? E tem toda uma teoria por detrás da meditação. Acredito que a respiração seja a principal chave disso, né? Então, saber respirar vai te ajudar a meditar melhor, porque vai trazer a sua concentração. Então, o yoga ele é muito bom por isso, porque você começa a se autocompreender primeiro do corpo, e depois você vai chegar ali na mente, tá? Então, é muito difícil fazer essas meditações online que só te colocam ali, sabe? Imagine que você tá num rio, veja pedrinhas, e veja uma luz, sendo que, tipo, sua mente não tá ali preparada para isso. Então, toda a prática de yoga, ela vem para primeiro preparar o teu corpo, né? Ela fortalece, ela prepara o corpo, e depois ela vai para um relaxamento final. Então, a gente tem uma postura final que todos os alunos amam, que é ficar deitado no tapete, de peito para cima, que se chama Shavasana. Todos os alunos dizem que é a melhor parte da prática. E depois a gente tá preparado para meditar. Por quê? Porque uma mente agitada, ela não consegue meditar. Para ela é muito difícil isso, tá? Então, uma mente meditada, geralmente, ela vai criar. E é muito difícil. Você tá aqui querendo relaxar, mas você tá toda criativa ali com 1000 projetos. 1000 projetos, exatamente. Sua mente não para. Então, você primeiro precisa de algum tipo de ação para relaxar a mente, que o pranayama, a respiração, vem fazer isso, né? E depois você precisa, né, compreender o que eu tô buscando ali na meditação, entendeu? E a gente vai dar uma entrada agora sobre o Hot Yoga, né? Que tá agora essa febre que... O que ele tem de diferente? Que eu sei que não é só a temperatura. Eu sei que com certeza tem algo engrandecedor ali naquele momento. Eu sou suspeita. Apaixonada. Eu sou muito apaixonada, muito apaixonada. O que ele mesmo. tem, assim... Qual é o glow up dele? Olha, o Vidya, que é o nosso estúdio que a gente tem aqui em Fortaleza, né? Tem no Brasil inteiro. É toda uma experiência, entendeu? Então, toda a sensação que traz estar lá é muito gratificante, é muito gostosa pro corpo, né? É um momento realmente de pausa, de autocuidado. Então, tudo dentro do estúdio vai funcionar para que você tenha aquele momento de, tipo assim, entrei, fechei a porta e meu mundo parou. Eu desliguei completamente. Todo yoga vai ter isso, claro, né? Mas eu acho que dentro do Hot Yoga é toda essa experiência. Então, o Hot Yoga, ele traz um maior relaxamento pro músculo por conta do calor, né? Então, ele tem vários benefícios. E essa sensação de relaxamento, ela perdura durante a nossa semana. Então, eu vou dormir melhor. Tem muitas alunas que trazem feedbacks pra gente do quanto melhoraram, né, a insônia por conta do Hot Yoga. E o Hot Yoga, ele também traz esse benefício, né? Ele aumenta a flexibilidade. Então, para o aluno que é iniciante, ele vir para o Hot Yoga, para o Vidya, ele vai ter um pouquinho mais de facilidade por conta desse calor, porque o calor vai relaxar um pouco mais os seus músculos e você não vai sofrer ali tanto com a sua flexibilidade como acontece, né, numa sala sem aquecimento.
Me conta uma coisa, nesse mundo que a gente está vivendo, o mundo da busca do emagrecimento, né? Canetas, emagrecimentos, muita corrida, muito cardio. Você vê muita procura pelo hot yoga ainda com essa galera com a cabeça da temperatura vai me fazer perder mais ou não? É aquele nicho de busca mesmo mais pelo espiritual, pela filosofia e pela busca mesmo pelo yoga. Olha, eu acho que deve ter, honestamente, tem. Às vezes a gente escuta um reloginho ou outro lá atrás, mas o aluno que foca tanto nisso, ele não cria essa paixão, sabe? Sim. Então, os benefícios são tão grandes, e mesmo que ele vá atrás de praticar hot yoga, de ir pro Vidya com esse intuito, ele vai se apaixonar pelos outros benefícios. E acaba mudando, né? E é totalmente o oposto do que a filosofia do yoga traz, entendeu? A gente traz justamente essa filosofia de você procurar o seu autoconhecimento. Então, ter mais compaixão e mais amor consigo próprio. A gente trabalha um conceito muito lindo também que se chama não violência, então da gente não machucar o nosso próprio corpo. Sim. E eu acredito que essa busca, assim, pelo perfeccionismo, pela magreza e toda essa tendência, né, que o mundo tá indo, né, ele vai um pouquinho de contra o que o yoga que vocês pregam, acreditam, né? Prega. E tem alguma frequência de periodização dentro do yoga, tipo, uma vez por semana, 2, 3 ou não? Se eu quiser ir todo dia, é aconselhável ou não? Olha, pro yoga normal, tá? A gente aconselha pelo menos 2 vezes na semana. Pro Vidya também é uma boa opção. Uhum. Mas se você quer, né, ali trazer como prioridade a sua prática, a gente traz pelo menos 5 vezes, 6 vezes na semana é o ideal para quem é praticante. Então, é mais ou menos o que eu pratico, de 5 a 6 vezes na semana. Mas, para quem não tá levando a prática na vida, assim, né, 2 vezes na semana no mínimo, assim. Porque se você para fazer 1 vez por semana, você acaba... fica muito distante, o benefício não vai ficar funcionando ali tanto. Claro, assim, pratica yoga e passa 2 semanas sem praticar, aí que você vê a diferença que isso faz na sua vida. É impressionante. É impressionante. É porque, querendo nessa parte tanto filosófica, quanto que eu vi que vocês pregam bastante, é algo que precisa também ser alimentado, né? Principalmente quem vai chegando ali, você precisa alimentar uma filosofia, criar uma cultura dentro dali. Então, acaba se eu ficar uma vez na semana e depois você só ir semana que vem, né? Você acaba que não entra ali naquela... É como... Aí, esse praticante, ele geralmente ele tá indo como se ele estivesse fazendo, desculpa, mas outra modalidade de esporte mesmo. Sim. Encarando a prática como um esporte. E vai ter benefícios. Claro que tem benefícios, óbvio, se você quiser ir ali praticar sem se aprofundar, assim. Mas o principal benefício do yoga não é a parte física, né? A parte física é um meio que a gente encontra para a gente acessar, né, a qualidade mental, acessar, enfim, a profundidade da prática, começar a se conhecer melhor. É para isso que a prática serve. A prática física é um benefício que a gente tem, né? Engraçado, todas as pessoas que eu converso sobre o yoga, né, que realmente praticam, tem esse teu brilho no olhar quando fala. Você sente uma paz espiritual, são pessoas leves, tem esse brilho, são pessoas tranquilas. Vocês trazem muito disso também nas aulas de vocês? Sim, com certeza. Engraçado, né? Quando eu comecei o yoga, eu brincava que eu dizia assim... Vocês são leves, vocês são divertidos. Eu dizia assim, eu nunca vou falar pausado desse jeito. E hoje em dia eu dou aula e aí a voz suaviza. E assim, é perceptível nessa brincadeira de 2 semanas sem praticar o quanto isso muda, sabe? Porque a gente consegue acessar taxas, né, ali de serotonina, taxas hormonais que vão fazer muito bem pra gente. Então, a gente fica muito bem no dia a dia. E isso
reflete também na nossa postura, em como a gente lida com a vida. Eu tava falando com uma amiga minha que disse que caiu, tava no kite, caiu um kite na cabeça dela, tudo bem, tá tudo certo. Tá tudo bem. Aí perguntaram pra ela, porque eu pratiquei yoga. Então, assim, ele te dá um maior controle mental pra você lidar com o seu dia a dia. Então, tem isso, né? Além de ser maravilhoso, a gente ama a prática de yoga. Façam, gente. Ai, é perfeito. Agora eu vou fazer algumas perguntinhas pra ti, Flori. Tu vai tentar me responder de uma forma direta. Não precisa ser uma palavra, mas... Tu joga e eu chuto. O que vier na tua cabeça. Vamos lá. Maior mito sobre o yoga. Yoga é só alongamento. Defina o yoga para você em uma frase. Presença. O maior benefício do yoga é físico ou mental? Mental. Para quem está curioso, mas com vergonha de começar, o que você diria? Se joga. Se joga. É isso. Olha, o maior benefício é mental, mas o físico também é muito bom, viu? Tem muitas coisas aí que trazem que são, assim, absurdas, assim, pro corpo também. Gente, que bate-papo legal. Fora assim, eu, na verdade, comecei até quando eu li essas perguntas somente de rápidas, né? Aí eu fiquei perguntando qual é o maior benefício do yoga, físico ou mental? Não, gente, deve ser um benefício físico enorme. E com certeza existe, né? Alívio assim, de dores, aumento de flexibilidade, melhora da postura, assim, são enormes. Na medida que a gente foi conversando, nossa, como todo mundo deveria fazer essa prática. Não, se todo mundo fizesse yoga, a gente tava no mundo com mais paz, a gente conversando assim, era quase uma sessão de terapia. De autoconhecimento, assim, de você se regular, aprender a se sentir, porque normalmente no nosso dia a dia corrido, a gente não sabe como que a gente respira, o que é que a gente sente, aonde é que a gente tá com dor. Fala assim, tá com dor aonde? Qual é a quantidade de dor, quando ele perguntar, né? É nas costas, não, é no glúteo, não, é na perna. A pessoa nem sabe, assim, aonde é. E falta isso porque a gente vive num mundo tão frenético de ter que resolver tudo, de ter que dar conta de tudo, de ter que abraçar tudo, que a gente aprendeu a parar de se olhar pra si. Uhum. E é uma coisa que até eu converso com as minhas... Eu só dou aula pra mulheres, e principalmente a mulher tem muito disso. Eu acho que talvez, nem sei se eu tô falando besteira, mas muitas das práticas são por mulheres também do yoga. Hoje em dia, aqui principalmente, eu acho que no Ocidente, o maior público é feminino, né? O homem tem um leve preconceito ainda com o yoga, não consegue, assim, se jogar tanto, mas tem seus praticantes homens, óbvio, claro. Vocês são muito bem-vindos, gente. Vocês são muito bem-vindos. Homens, venham praticar yoga. Vocês vão ter incríveis... Eu te pedi esse apelo. Incríveis benefícios de praticar yoga. Então, aumento da flexibilidade. Até os homens, eles costumam se cuidar um pouquinho menos. Olhar um pouquinho menos pro corpo. Muita tensão, muita pressão do trabalho. O yoga é uma forma de descarregar isso, né? De trazer o autoconhecimento, de melhorar essas dores articulares. Então, tem vários caras... Tem alunos, assim, que vieram pra minha aula e que mudam completamente. Que eu fico assim, caramba, que show esse cara tá dando, né? E que não tem problema. Então, a gente costuma ter um público... Por exemplo, o Vidya tem um público enorme... de mulheres. E aí, chegam as mulheres que trazem os maridos. Os maridões vêm... Tipo... peito aberto, vai lá, se joga, e tem um avanço, assim, enorme nisso. Então, tem tantos benefícios, e tem muito preconceito ainda nesse sentido de que o yoga é uma coisa só para mulher. Pra você ter uma noção, quando o yoga começou, as mulheres na Índia não eram permitidas de praticar. Então, só era uma atividade praticada por homens. Não sabia. E aí, hoje a gente vive vem pra cá e... essa inversão. Mas tem benefícios e, assim, para os homens também seria muito incrível, eu acho, que cada vez mais eles contassem, assim, com a prática como um amigo, assim, como algo que vai ajudar. Muito legal. Então, tá vendo, meninos, homens, procurem yoga, alívio da dor, melhora de postura, né? A gente tá vendo aí que o yoga não é só uma tendência, é uma filosofia, é qualidade de vida, né? É respiração,
Gente, eu vi que é tudo. São inúmeros benefícios. Inúmeros são benefícios. Muitos benefícios. Muitos. A gente que trabalha assim com treinamento acaba tendo uma visão ali superficial do que é, e hoje a gente pode ver que é algo extremamente mais profundo, é um autoencontro, né? Você se encontra ali naquele momento real, e eu acho que é o que a humanidade está precisando, né, Flora? E é um contato só você e o seu corpo. É um momento só seu. Ninguém tá ali pra te julgar. Ninguém tá ali pra... Tipo, tem muita gente que diz assim, eu vou passar vergonha na prática. Ninguém tá ali pra olhar pro seu corpo, pra dizer o que... Ninguém. Isso é totalmente contra a filosofia dentro do yoga. Então, tá todo mundo ali... Ninguém tem nem tempo de pensar. A gente pode passar meia hora numa postura de um guerreiro. Só que você vai estar ali, presta atenção no teu dedinho lá da frente, o pé de trás, o quadril que abre, o abdômen que contrai. Tudo isso é muita coisa, entendeu? E a partir desse autoconhecimento dentro do corpo, né, dessa trabalhar a flexibilidade, a sua força, onde é que eu tenho mais força? Por que eu tenho um peito mais fechado? Por que eu sinto tanta dor aqui? É que você vai se conhecendo, é ali que mora o benefício assim, maior dentro do yoga, né? Então é isso, gente, é maravilhoso. Faz, sei lá, 5, 6 anos que eu encontrei a prática física e a meditação. E, assim, é uma mudança de vida muito grande, muito linda. Ajuda a musculação, né? Ajuda ali pra quem sente dores. Só façam. Gente, que episódio incrível. Tô muito feliz em você recebê-la aqui, né, no nosso JazzCast. Foi, assim, uma conversa... que eu acho que muita gente tinha muitas dúvidas, né, do realmente o que era, do começar, como começar, né? Então a gente tá aqui trazendo um presente pra você. Não acredito! Um presentinho pra você do nosso JazzCast. Eu amei! Amei! Foi um prazer enorme. Muito prazer, Dani. Obrigada pelo tempo e pelo carinho de vocês, pelo convite. Ai, amei. Deixa aqui uma mensagem pra quem tá assistindo esse episódio maravilhoso. Chame as pessoas. Fala teu Instagram pra eles passarem a te seguir. O Instagram da Vidia. Pra essa galera aí poder ver todos os benefícios no dia a dia ali, sentir na pele o yoga. Enfim, obrigada, Dani. Gente, é isso. O yoga é tudo isso e um pouquinho mais. Eu acho que em um episódio a gente não consegue nem falar sobre tudo. Tem tanta coisa pra gente falar. Espero que vocês tenham gostado. Me sigam nas minhas redes sociais. Meu nome é Flora Paiva. Vocês podem procurar por Paiva e Flora, que é um paiva mudo, né? Tô ali. Também sigam o Vidia, vidia.meireles no Instagram. Vidia com D-Y-A, né? D-Y-A. Então, Vidia Meireles, deem uma procurada pelo yoga, vocês vão encontrar inúmeros benefícios, é realmente maravilhoso. Se você sente no seu coração que existe um chamado, vem fazer, vai melhorar na tua musculação, vão ter enormes benefícios. Se você é corredor, se você, enfim, faz outro esporte também, vai te ajudar bastante. Então, muito obrigada. Estou muito feliz, muito obrigada. E para você que ficou até aqui, deixa seu like, deixa seus comentários. Segue a gente para assistir todos os nossos podcasts do JazzCast. Muito obrigada pela presença. E como é que a gente termina? Bem no yoga. Obrigada, Dani. Obrigada.